Um incêndio foi registrado na noite de ontem em uma área de vegetação no município de Mãe d'Água, bem próximo à área urbana. Eu vou conversar com o Tenente Neilton, do Corpo de Bombeiros, para falar sobre essa situação, como é que foi esse incêndio lá. Tenente, que momento o Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência específica desse incêndio? Ontem nós fomos solicitados à noite para esse incêndio na cidade de Mãe d'Água, né, como você falou, na localidade conhecida como Serrinha, bem próximo à área urbana. Como o local é de difícil acesso e não existia grandes riscos à população, nós resolvemos mandar uma equipe para o local hoje, né? Nós amanhecemos o dia no local e o incêndio, de forma natural, tinha sido debelado, tinha sido extinto. E nós estamos monitorando a área. Caso haja uma reignição, nós vamos mandar uma equipe para o local. Tenente, nesse período do ano é muito comum esses incêndios por conta das altas temperaturas. Então, como o senhor falou, o incêndio, naturalmente ele foi controlado, mas esses focos, né, de fogo podem voltar. Justamente. Semana passada, no dia 1º, a Terceira Regional do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba lançou a Operação Queimadas, né? Justamente porque coincide com esse aumento do número de incêndios na nossa região. Mas essas causas não são tão somente por conta do aumento da temperatura, são por causas humanas. As pessoas pensam que por estar muito quente, claro que contribui, mas são por ações humanas na maioria das vezes. Que ações são essas, por exemplo? Principalmente de caçadores, pessoas que entram na mata e acabam fazendo fogo, né? E foge do controle e esse fogo se alastra, né? Causando um incêndio que vai causar grandes riscos à população, né? E à fauna e à flora da nossa região. Mas também a agricultura, né? Uma agricultura que nós temos aqui, uma prática secular, que as pessoas tiram a cobertura vegetal e colocam fogo, né? Querendo se livrar dessa vegetação para fazer o plantio do ano vindouro. Então, justamente por essas duas práticas que ocorrem a grande maioria dos focos de incêndio na nossa região. E não são poucos, né? E a gente está vivendo um momento crítico, a sensação térmica está altíssima e a umidade relativa do ar está caindo, né? E a Organização Mundial de Saúde diz que deve estar em torno de 80% e na nossa região está em torno de 40% e caindo ainda mais. Então, atrelada a essa baixa umidade, ainda temos o problema com a fumaça, né, com os gases produzidos por essas queimadas. Então tá aí um alerta, né? Informações importantes trazidas aqui pelo tenente, que são essas práticas humanas que acabam provocando também esse incêndio, esses incêndios. A gente falou das altas temperaturas, que é apenas um dos fatores, mas essas causas humanas, elas têm como ser controladas a partir do momento dessa conscientização. Conscientização é o que nós fazemos, né? Inclusive nas escolas nós temos projetos sociais que tentam conscientizar as pessoas, trabalhamos também com as comunidades rurais e também tem a questão criminosa, né? Como se trata de um crime atear fogo, né, previsto em lei, essas pessoas podem ser conduzidas à delegacia e responder por tal crime. Nessa época, tenente, como a gente falou, é muito comum essas ocorrências, então Emergência 193 pode acionar o Corpo de Bombeiros e solicitar uma equipe para intervir. Justamente, as pessoas devem acionar o número 193 e assim, a gente nesse momento, né, está atendendo várias ocorrências de incêndio e a gente pede a colaboração das pessoas que não coloquem fogo, evitem essa prática ao máximo. Agricultores, eles façam acero, que é justamente isolar as roças dele para evitar que, em caso de um fogo de forma natural ou que venha de uma propriedade vizinha, não se alastre, não tome conta da propriedade dele. Tenente, uma recomendação também que eu acho interessante é pessoas também não colocar fogo em lixo, que é muito comum. Às vezes a pessoa mora numa área e pega um terreno baldio, joga o lixo lá e toca fogo. Isso também, dentro da área urbana, esse tipo de incêndio causa muito mal à saúde, além dos riscos de um acidente ou de algo pior. Justamente. E esse incêndio aí, ele tem uma particularidade muito significativa.
nós costumamos apagar a maioria dos incêndios com água, né? E a gente coloca, por ser resto de poda e lixo, eles têm uma particularidade, que eles queimam tanto em superfície como em profundidade. Então, a gente como usa água, é difícil da água penetrar e debelar o incêndio. A gente precisa utilizar máquinas, trabalhar com o apoio de prefeituras e outros órgãos para poder debelar esses incêndios, né? Então, as pessoas da zona urbana sofrem mais com esse tipo de incêndio, né? Em terreno baldio, em resto de poda e em lixo. Ok, tenente, muito obrigada pelas orientações e fica aí o alerta do Corpo de Bombeiros, tanto para a área urbana como para a zona rural, né? Esse tipo de incêndio com causas humanas, provocadas por ações humanas. Obviamente que existem os incêndios de causas naturais, mas essas ações humanas, elas podem sim ser evitadas. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocam, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocam Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping.